E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sayuri, novamente, no Neverwinter. Hoje eu vim agradecer a vocês pelo apoio que vocês deram no projeto TR, né? Que foi um grande projeto do canal que acabou sendo interrompido, infelizmente, pela falta de tempo. Mas eu queria dar esse agradecimento a vocês, principalmente pelo fato de a gente ter chegado aí em 2 vídeos praticamente, mais de 1000 visualizações muito rápido. O canal é pequeno, isso significa bastante pra mim. E eu queria agradecer a vocês mostrando algumas dicas, certo? De Trickster Hug. Quem sabe, sabe. Eu não apoio muito o Trickster Hug Combat, que os. Desculpa que eu vou falar, até pode parecer ofensivo, que o pessoal que não sabe jogar usa. Eu sou um Trickster Hug Perm Stealth, então se você acha, Trickster Hug Perm Stealth, Trickster Hug de PVP é lixo, não sei o que lá, tá vendo esse vídeo porque você não me conhece meus vídeos, cara, você fecha o canal e não se inscreve, tá? Eu vou mostrar rapidão pro pessoal ter uma noção de algumas coisas que são básicas, mas que muita gente não conhece. Vou começar por primeira dica aqui, galera, que é o seguinte: Shadow Strike. Shadow Strike, isso aqui, certo? Fora do stealth ele só dá dano e ele recupera a barra de stealth, né? Ele recupera toda a barra de invisibilidade. Ok. Dentro do stealth, ele causa dano e deixa o oponente pasmado durante 4 segundos aí, segundo a descrição dele. Ok? Por que eu quero falar sobre o Shadow Strike? Porque muita gente não sabe usar ele. Muita gente pega, só vai lá e usa ele, certo? Normalmente, o que você faz quando você está de saboteur, ou enfim, de saboteur principalmente, mas acontece também com o Executioner. Se você for Executioner Perm Stealth, você vem, dá o Dazing Strike, certo? Entrou em Stealth de novo. Agora, galera, você vai ter que fazer um movimento que é Shadow Strike. Viram o que aconteceu? Eu cliquei o Shadow Strike e cliquei o Impossible to Catch ao mesmo um depois do outro. O que aconteceu aqui? Quando eu faço isso, eu vou repetir novamente. O alvo está pasmado, eu entro em Impossible to Catch e a barra de Stealth recupera. Por quê? Porque o Shadow Strike ele tem um delay. Tá vendo que o meu personagem ele vai colocar a mãozinha pra trás e vai tacar a adaga, ó. Certo? Esse tempo dele jogar a adaga pra trás e tacar a adaga é como se ele não tivesse ativado ainda. Ele só conta como ativado como hit, né? Quando ele atinge o alvo. Então, se você está invisível, você continua invisível, primeiramente, né? Até que o alvo seja atingido, você não refila sua barra de stealth. Tem esse fator também. Não é instantâneo, você tem que atingir o alvo. Então o que acontece? O Impossible to Catch, se você usa ele vindo do invisível, você ganha mais 50% de resistência a dano, certo? Então o que eu faço? No meio desse daqui, ó, no meio dessa mãozinha pra trás, eu ainda estou invisível, eu estou usando o Impossible to Catch. Está cortando a minha visibilidade. Minha visibilidade cai para 0. Quando atinge o alvo, ela sobe a 100% de novo. Isso evita que, nesse tempo que eu dou o Shadow Strike no oponente, ele pode me controlar ou pode me dar um hit que vai acabar causando um dano extremamente alto, certo? Isso é bem recomendado você fazer isso aqui, ó. Já fui um pouco lento, pode ser até um pouco mais rápido. Deixa eu só dar uma acelerada no negócio aqui, assim, ó. Enfim, você consegue fazer esse ciclo, certo? Isso é uma dica muito importante. Parece que não, mas vários TRs falam pra mim: mas como é que você consegue ficar invisível e manter o Impossible to Catch o tempo todo no cooldown e tudo mais? Basicamente, galera, se você fizer isso o tempo todo, se eu tiver cooldown pra fazer isso aqui o tempo todo, você vai nunca sair do invisível sem estar com o Impossible to Catch on. Então você vai ser um TR que vai ter fora do invisível resistência a controle total e 50% de redução de cooldown e 50% de redução de dano, e ainda vai ficar o tempo todo invisível. Então você vai ser bem difícil de ser pego aí nesse aspecto. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês de um bug
Quando você dá dodge com TR, vocês sabem que tem um immunity frame. O que é immunity frame? É um segundo de imunidade que você fica quando você dá esse dodge até ele terminar. Esse segundo de imunidade ele é tão perfeito que ele tá. Eu brinco que ele é tão imune que é imune até você mesmo. Como assim? Se eu tentar usar alguma pot ou usar algum skill de buff, como o Impossible to Catch, no final da dodge, ele está bugando. Quer ver? Viram? Consumiu o Impossible to Catch, não apareceu, não buffou e ele está simplesmente ignorando o meu Impossible to Catch. Então, o que eu recomendo pro pessoal que está usando TR é fazer isso daqui, ó. Dá dodge, dá um pulinho, usou. Nunca usem no final da dodge, galera. Dá uma andadinha, nem que seja uma andadinha. Senão não adianta. Quer ver? Vou dar de novo. Você dá a dodge. Ó. Deu uma andadinha, já deu uma engasgada, vocês viram? Tem que dar realmente dar um pulinho ou dar uma andadinha um pouco mais pra frente, porque isso aí é um bug. Eu vou até repetir novamente o bug pra vocês verem. Não pode usar nesse segundo final da dodge, ó. Ó, usei e cortou meu Impossible to Catch. Não consigo usar mais. Nesse momento estaria morto contra um HR, contra alguma classe de autocontrole. Ok? O segundo truque que eu quero mostrar pra vocês não é muito truque, são duas coisas a respeito de controle, uma de resistência e uma de causa de controle. E o terceiro bug não, né? O terceiro tecnicamente truque é algo que eu vou ter que ligar o som para vocês do que eu tô ouvindo, que eu provavelmente, pelo que eu tô vendo aqui, não está o som do que eu tô ouvindo. Que é a respeito pô, eu tô jogando de TR, eu tô invisível, tem um filho da puta lá que me acha. Como ele me acha? Como ele consegue me seguir invisível? Eu vou te ensinar a fazer isso. Bichão. Isso aí é a coisa que pouca gente ensina. Tá. Basicamente o que é? Existe um talento que eu uso chamado Skillful Infiltrator. Certo? Eu vou abrir aqui. Power, Skillful Infiltrator. Tá. No level 4, galera, ele dá aqui 20% run speed, 4% da flexão, 4% crítico. Por que deflection? Porque deflection, galera, quando você deflete um ataque, você não só reduz o dano, você fica imune ao controle que aquele ataque causaria. Se eu chegar nesse bonequinho aqui, ó, Dazing Strike, se ele tivesse defletido, ele não teria tomado o Daze, entendeu? Ele corta o Daze praticamente instantaneamente. Então isso é a vantagem de você ter deflexão alta. Reduz o dano, logicamente, e ainda imune a controle, tá? Mas qual que é a outra vantagem dele? Aqui, ó, você vem aqui, Manage Artifact Power. Você vai abrir aqui sua aba de artefatos, você vai ter que ver que a minha tá só essa aqui, que eu tive que abrir todas para pegar uma que eu queria. Faltou só essa. Essa aqui, ó, do Skillful Infiltrator, que é o buff da arma da mão esquerda, né, do Artifact Weapon. Ele dá aqui, ó, Skillful Infiltrator agora também aumenta a sua resistência a Slow e Immobilize. Efeitos durante 50%, por 50%. O que isso significa? Significa que você vai ter 50% de bônus de controle contra Immobilize e contra Slow. O que causa Slow, o que causa Immobilize? Por que eu tenho que colocar isso? Por que isso é melhor que alguns outros? Vou explicar por quê. Qual que são as classes que mais matam TRs no jogo hoje em dia? Basicamente, as classes que mais causam problema para o TR hoje em dia são os GWFs de resistência absoluta, né? Os caras que têm uma resistência em healing muito alta, e os HRs. HR é matador de TR nato desde o módulo 2 ali, nesse módulo que foi lançado, módulo 3, 4, ele já estava sendo um matador de TR aí, certo? Então, como é que vai funcionar? Basicamente, vai ser assim. O HR ele vai te bater com a flechinha. Imagina que eu sou HR. Eu bato com a flecha. Ele vai te causar três coisas. Ele vai te causar o sangramento. Ele vai te causar o Daze, por causa provavelmente ele vai estar com um feat aqui chamado Crushing Roots, que causa Daze. E ele vai te causar a raiz, que vai te prender no chão. Quando ele te prende no chão, ele te faz ficar parado. E um alvo parado é um alvo morto, é um alvo que não consegue desviar. Então você fica praticamente sem chance de defesa, de dar qualquer tipo de dodge, ou enfim. O Daze do Crushing Roots, quando ele te bate, é extremamente rápido, é meio segundo.
Se você tiver resistência a controle da tenacidade, esse Daze é praticamente um pisco na sua tela. Mas a root não, a root ela, se não me engano é 2 segundos. Então com a resistência a controle ela vai chegar aí a meio segundo. Isso aí, meio segundo, mais meio segundo, mais meio segundo. Isso trava você no chão e você acaba virando um alvo muito fácil. Então o que essa root é? Ela é um immobilize, ela é uma skill que imobiliza você no chão. E esse feat ele dá 50% de resistência a immobilize. Algumas pessoas estão falando que esse feat está bugado, que ele não está funcionando com a offhand. Eu testei e eu falo pra você, se tá funcionando ou não, se é meu psicológico ou não, eu não sei, mas que eu sinto uma diferença monstruosa no time, eu sinto. Eu já teve em S-Wind, amigo meu meteu uma root em mim e o tempo caiu 25%, que deveria mais ou menos. É sensível a mudança de tempo da root. Isso é muito bom contra HRs, certo? E outra coisa que eu quero mostrar é que poucos TRs usam. Muitos TRs chegam e usam a Shock Execution, certo? Uma skill que é muito boa, galera, que eu recomendo vocês uparem, é essa aqui, o Courage Breaker. Courage Breaker, no level máximo, ele reduz o dano do alvo em 120%. O que é 120%? Significa que se o oponente não tivesse nenhum buff, nenhum power, nada, você estaria reduzindo o dano dele a tanto que ele poderia dar 0 de dano. E também reduz a velocidade de movimento dele a praticamente 0, se ele não tivesse nada de bônus de velocidade e afins. Então, quando você usa o Courage Breaker, o alvo fica sem conseguir se correr, mesmo que ele esteja imune a controle, mesmo que ele seja GWF, mesmo que ele seja SW, mesmo que ele seja o que for. Essa skill é a skill que ela é imune a qualquer resistência a controle no jogo. Você trava o alvo no chão, a única coisa que ele vai conseguir fazer é dar dodge, ele vai conseguir dar dodge, e ele vai conseguir usar skills, bater, etc. Só que, mesmo te batendo, ele vai ter uma redução de dano tão grande que ele não vai causar dano. Então é essa hora que o alvo estiver travado no chão que você vai descer o sarrafo nele, entendeu? E esse skill ainda dá um pouco de power pra você, se eu não me engano. Bem, outra dica de daily que eu vou dar rapidinho, agora para ir para a dica final de como seguir um alvo invisível, é a Shock Execution. Muitos TRs chegam e só dão a choque no alvo, ou dão Dazing Strike e daí dão a choque, certo? Isso não funciona muito bem em alguns TRs que usam Elven, porque eles são muito, não tem como você controlar eles durante um tempo muito grande, por causa das 60% de resistência contra Daisy, né, contra o Transelva. E que eu faço então? Normalmente, se o alvo tomou um Dazing Strike, ele está com a barra de stealth menor que a minha, ele não vai ficar tanto tempo invisível, ele não vai conseguir entrar em invisibilidade direto. Então eu faço o seguinte, a Shocking, galera, isso aqui é uma coisa meio iniciante, mas olha, se eu der uma dodge roll, se eu der uma esquiva no meio da Shocking Execution, você corta a animação dela e ela aparece no alvo. Quando o oponente vê o barulho da Shocking, o Shocking faz um barulho, né? Que todo mundo sabe que até a Shocking tem um barulho, faz assim, quando for utilizar a Shocking. E ele vê a animação, ele pode achar que ele deu dodge ou alguma coisa, se o TR for meio burro, se o TR não perceber, ou se o TR estiver, sei lá, distraído. E você pode fazer o seguinte, você pode pegar, dar um Dazing Strike, aí você vem dar o Shocking, dá um dodge, dá um Shocking, dá um dodge, dá um Shocking e acerta ele, entendeu? Você pode ficar brincando com isso. Você pode ficar dando esquiva, esquiva, esquiva. E basicamente é isso que é a questão da Shocking. Eu acho que é importante porque existe, como eu falei, né, aquele Immunity Frame do Dodge, que ele fica imune ao Impossible to Catch. Ele vai tentar utilizar isso, ele vai tentar dar o Dodge e dar um passinho pra frente. Se você encaixar o Shocking nesse tempo, você acerta ele, mesmo que o cara tiver de Elven, ele vai tomar o Shocking. E ele vai tomar um dano muito alto. Então é a minha dica para acertar o Shocking Execution. Quando o cara tá de Elven, que é muito chato acertar. Certo? Deixa eu ver o último. Eu vou ter que ligar o som. Espero que não fique um barulho infernal pra vocês. Deixa eu ver aqui. Aí, liguei o som, certo? O que vai rolar aqui? Vocês estão ouvindo meus passinhos? Ó. Vocês conseguem ouvir o andando, provavelmente, com o barulho que tá aí, né? Do jogo. Ó. Então, isso aí, quando você entra invisível, o oponente continua te ouvindo, cara. O oponente continua ouvindo você andando. Por isso que eu não recomendo que você ande invisível. Por quê?
Se você tiver um outro amigo, seja TR, chama ele pra Swing, vai lá na ponte e faz o seguinte, entra invisível e anda. Eu tô com o som alto, tá galera? Assim eu consigo ouvir o cara andando. Ó. Então o que acontece? Então, vamos imaginar que tem alguém invisível aqui junto comigo, eu tô invisível aqui também. Eu tô andando. Ele consegue me ouvir mais ou menos onde que eu tô. Ele sabe se eu tô me aproximando ou se eu tô me distanciando. Isso dá uma noção, não dá a posição, mas dá uma noção pro cara. Se ele tiver com o som mais alto, eu tô em 60%. Se eu colocar em 100%, eu vou escutar muito bem o passo, que vai fazer muito barulho. Aonde que o cara tá. Então você consegue às vezes encaixar um smoke bomb, você consegue encaixar um dazing strike, e isso é muito útil. Como é que eu evito isso? O passinho você escuta. Agora se eu pular, você escuta um que o Char faz. Só que você vai ver que você vendo o seu oponente fazendo isso, não sai barulho. Se você andar pulando, você vai causar nenhum barulho, mesmo vindo de invisível. Então, você entrou invisível, galera, anda pulando, anda pulando, anda pulando, não anda normal. Se quiser causar um fake, ó, dá uns passinhos, dá um negócio, dá um pulo de novo, já some, entendeu? Ah, eu quero que ele ache que eu tô desse lado. Eu tô aqui, saio andando pra cá, pra ele achar que eu tô aqui, aí dou um pulo pro outro lado, sabe? Tenta dar uma esquivada nesse aspecto de ficar o tempo todo andando. Se você andar invisível, o cara vai falar, opa, ele tá desse lado. Você pode pegar e ir pro outro lado pulando, que ele não vai saber que você tá saindo daquela posição. Ele vai achar que você ficou parado ali. Então, você faz o cara perder tempo, às vezes. O cara consegue te ouvir, e os caras experientes fazem isso. Nossa, mas quem que joga com som alto contra TR? Muita gente joga. Se você não jogar com som contra TR, você vai morrer. Por isso que a gente fala, TR é absurdo. Não, TR necessita que você tenha as manhas. Como é que você segue um TR invisível? Assim, se você tiver com o TR invisível e ele ficar andando que nem um retardado, você vai ouvir o passinho dele. Ouvir o passinho, você sabe onde ele tá, cara. Ele não consegue esconder muito tempo. A verdade é essa. Mas se ele pular, você não sabe onde ele tá mais. Entendeu? Basicamente é isso a minha dica aí pra você seguir o TR invisível. Outra coisa que você pode fazer é quando o TR ficar invisível, algumas pessoas usam o Ctrl, né? Pra dar o lock, ó. Eu tô com Ctrl, eu consigo ficar grudado no char. E mesmo que ele entre invisível, ele vai ficar meio que no meu lock. Mas se ele pegar e fizer algum movimento muito brusco, ou se eu soltar o Ctrl durante um segundo, já era. Eu vou perder ele. Tem alguns players sacanas que usam uma propriedade chamada Hard Lock, que é um bagulho que ele consegue clicar o Ctrl e ficar segurando o Ctrl, e para que ele fique o tempo todo seguindo você no mapa, invisível. Isso é muito mau caratismo, mas mesmo assim não funciona muito bem, porque mesmo que o cara saiba que você está nessa direção, ele não sabe qual a profundidade que você está. Ele sabe que você está nessa direção, ele não sabe aonde, entendeu? Então, se você se aproximar ou se distanciar pulando, o cara nunca vai saber se você está chegando perto ou longe. Então, tem as dicas aqui para quem pega TR, quem gosta de matar TR, e para quem não, e para quem quer sobreviver de TR, beleza? O cara vai fazer barulho, puta merda. Deixa eu sair aqui e fechar. Aí pronto, fechei o barulho do jogo. Enfim, basicamente é isso, tá? Eu queria agradecer a vocês novamente, espero que gostem desse vídeo de dicas, e um beijo pra vocês e sejam felizes.